Vamos passar a palavra para a nossa colega associada da FETEP, Fernanda Andrade, que vai falar sobre o tema Família e o Casal. Fernanda é psicóloga, especialista em análise bioenergética, terapeuta de família e casal, terapeuta psicocorporal de criança e adolescente, arteterapeuta, terapeuta em constelação familiar, membro do Conselho Deliberativo Científico da Abratef, diretora científica da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética e diretora da Clínica Horizonte de Desenvolvimento Humano. Fernanda, passa a palavra. Bom dia para todos, né? É um prazer muito grande ver a FETEP chegando e ver vocês chegando para a FETEP. Nós precisamos dessa rede aumentando, dessas pessoas se integrando e de ampliarmos a informação e a visão da terapia familiar em Pernambuco. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui participando desse momento. O meu tema, gente, ficou a família e o casal. E aí eu complementei uma visão sistêmica psicocorporal. Porque, como base, eu sou analista bioenergética e terapeuta corporal. Então, todo o meu trabalho é pautado, mesmo em terapia de família e de casal, em intervenções corporais. Então, assim, é preciso contextualizar como é que eu fui montando isso, né? Quando eu iniciei a formação em terapia de casal e de família, eu já tinha análise bioenergética como a minha prática clínica há mais de 15 anos. E fui fazer a formação na Universidade Federal com o nosso querido, quem conheceu, quem ouviu falar, professor Roberto Faustino. E nós sabemos que nós temos aquela parte do estágio com a família e com os casais, né? E aí, na parte do estágio, na hora das intervenções, na hora do trabalho, né, que a gente se treme de medo naquele momento, eu comecei os primeiros trabalhos e aí, o primeiro casal que eu peguei foi o casal de doutores que ninguém queria e eu tinha dito a Roberto que eu preferia trabalhar com família do que com casal. Aí, Roberto, o primeiro casal que apareceu, eu disse, é você mesmo. Mas por que eu? Ele disse, exatamente porque você disse que isso era a sua grande dificuldade. Vamos começar por aí logo, né? Então, quando eu comecei o trabalho, e aí eu disse, em um determinado momento, no primeiro encontro, no segundo encontro, eu digo, Roberto, eu não sei trabalhar só falando. Eu não sei trabalhar sem coach. Aí todo mundo começou a rir, né? Como é não sei trabalhar sem corpo, né? Você não vai estar lá. Bom, mas eu não sei trabalhar sem estar fazendo a prática que eu fui formada e que eu trabalho nos últimos 30 anos, que é a análise bioenergética. E que complementa a terapia com uma presença de um terapeuta bem mais ativo, que tenta ser o mais acolhedor e empático possível e com algumas intervenções corporais, sejam eles exercícios, sejam eles contato físico. E aí, a partir daí, realmente eu venho articulando a análise energética com a terapia de casal e de família. E tem tido alguns retornos bem bacanas, tá? Então, eu queria começar com vocês por aí. Está ligado. Teve uma hora que estava teve uma hora que estava travando. Já comecei a terapia corporal. Agora.
Enquanto a Renildo está, né, mexendo aí, para a gente não ficar nesse momento que a gente vai passar em torno de 45 minutos, 45 minutos, né, vocês juntos, eu vou privilegiar alguns pontos. Né? A primeira coisa que eu queria iniciar, já que não, né, não vai aparecer, então assim, eu vou privilegiar alguns pontos que eu acho importantes, geradores de conflito no casamento, nesse pensamento, casamento e família, que é o casal e a família. A outra coisa também que eu queria enfatizar é que este casal que nós estamos pensando hoje como terapeutas de família não é mais o casal convencional, embora ainda temos 70% de casamentos convencionais. Tá? Então, os nossos pares e casais hoje, né? São pares e casais que podem estar dentro do convencional e do tradicional, mas podem estar dentro das relações homoafetivas, podem estar dentro das relações que moram separados e podem estar dentro de relações mais complexas que hoje estão sendo nomeadas de poliamor. Né? Então, também podemos ver as famílias monoparentais, como a Cristina falou. Então, a gente não está pensando, embora a cabeça da gente, ainda enquanto terapeuta, ainda enquanto aluno, ainda funciona muito, né, está visualizando esse casal convencional. Tá? A outra coisa que a gente falar em casal, a gente vai falar casal também só. Vamos pensar também nos casais recasados, nos recasamentos, que nós temos hoje um percentual bem alto de divórcio e de recasamentos. E aí vem a frase, sim, que vocês dizem assim, casamento está falido, casamento funciona, as pessoas querem casar, e quando eu pergunto, eu digo, olha, não está falido de jeito nenhum. As pessoas querem continuar casando, inclusive 3 vezes. Caso se separam, caso se separam de novo, caso não. Então o que é que tem falido nisso aí? Não tem nada falido. Apenas se casa mais e se separa mais. Mas a busca do outro, em qualquer forma que seja, ela continua uma grande prioridade na nossa vida, né? Uma das áreas mais importantes de buscar o outro, construir uma relação. Oi? Conseguiu? Tá, mas aqui tá ok, né? Então, veja, esse momento a gente vai estar falando em aspectos que eu achei muito importante quando há uma possibilidade de construir um relacionamento. Então, a primeira coisa é pautada entre parceiro ideal e parceiro real. Depois, quando passa para a convivência e deixa de ser uma relação romântica, passa a ser uma relação com responsabilidade afetiva. Depois, quando o casal vai se tornando uma família, o que é que vai acontecendo? Que conflitos vão se constituindo nesse casal, nesse casamento. Os ciclos de vida familiar do casal, que inicia com o casal junto sem filhos, depois com filhos crianças, filhos adolescentes, é um novo casal. Filhos adultos também, um nozinho, porque aí eu quero viver a minha vida, a gente está com a geração aqui, né? Canguru de 30 anos dentro de casa, e aí quer ficar as regras, né? Os filhos quando saem de casa, né? Então a síndrome do ninho vazio, esse casal que fica junto sozinho, são os filhos dentro de casa, e o envelhecimento. Então todas essas fases passam pela vida do casal, né? Quando tem recasamento, essas fases ficam mais complexas ainda, né? Porque entram pessoas nesses ciclos de vida, entram novas pessoas ou não, ficam famílias periféricas, paralelas, fazendo parte desse casal, mas são parte da família extensa, tentando conviver de uma outra maneira, tá? As heranças parentais, então, eu gosto muito da imagem, faz de conta que eu moro sozinha e meu parceiro ou minha parceira
mora sozinha e a gente tem cada um o seu apartamento, um grande apartamento, né, cheio de coisas, e aí a gente resolve se juntar e viver juntos. E aí, o que é que vai acontecer? Eu quero levar tudo meu, ela quer levar tudo dela, e aí a gente vai montar esse novo apartamento, como é que fica? Né? Então, eu vou trazer tudo da minha família. Então, muita coisa eu não vou abrir mão. O outro também não vai abrir mão. Outras coisas, alguns vão ter que ser conciliados. Vamos botar esse aqui, esse combina com esse combina com aquele. Outras coisas, alguém tem que abrir mão. Né? Então, essas heranças parentais, elas têm uma influência direta na vida do casal. As relações de origem e a conjugalidade, então, que origens eu tenho, que valores, que princípios eu estou trazendo para esse novo relacionamento. O estresse do dia a dia afetando o casal, a gente pensa que é besteira, mas não é besteira. Desde a pastinha de dente que alguém abre e deixa lá em cima no moto e todo dia a pastinha fica com para escovar os dentes. Se eu for perguntar, tem tanta coisa aí, gente, para gente dizer. Então, esse estresse do dia a dia parece uma besteirinha, mas não é. Ele gera conflito no casamento, né? As heranças transgeracionais, gente. Bert Helling, hoje, com a constelação familiar, ele nos diz, mas isso não está só no trabalho deles, existe uma bibliografia anterior. Nós temos 5 gerações interferindo na nossa geração. E nós vamos interferir em 5 gerações descendentes de nós. Então, veja tudo que nós recebemos e tudo que nós temos a dar. Então, a transgeracionalidade é um fator muito importante e parece invisível na vida do casal. Tá? E quando é que o conflito começa? Bom, a gente vai ver no meio desse momento que a gente vai interagir. Tá? Bom, podemos começar a outra. E estava tudo direitinho, não foi ainda que eu queria agora de manhã. Bom, essa poesia eu trouxe para vocês porque eu estava num congresso de família em São Paulo, estava almoçando um dia antes da palestra que eu ia dar sobre casal. Então, passou um poeta que estava na rua, num bar chamado Surginho, um restaurante, mas não tinha nada de Surginho, era um bar de feijoada bem conhecido em São Paulo, um restaurante Pátria. Saberás viver sem o amor, não há quem possa viver sem o amor. O amor é a raiz de tudo que se possa imaginar, até nas coisas mais. Isso porque o amor leva as pessoas a fazerem e cometerem loucuras. E loucuras são coisas feitas por impulso, sem pensar. Pode dizer que loucura, ódio, solidão e outros se resumem nessa palavra, que só se dá o que pensar e o que sentir, o amor. Então também vamos pensar esse amor como algo, como a Cristina fala desde as avós, da ambivalência. Né? Esse amor não é nada fácil. Esse amor não é nada feito de coisa boa, só coisa boa. Aqui, não dá pro lado não. Vai passando. Tá, agora. Só não está certo. Agora pegou, né? Você fazer terapia. Então, deixa eu Ou faltou a última sessão, viu, Emílio? Agora vai. Ainda? Agora foi. Agora só passa assim. Eu acho que ele só passa por assim. Posso colocar na apresentação? Então, quando a gente pensa, né, da relação amorosa, a relação amorosa ela é uma construção. Ela começa de um encontro, ela começa de algum tipo de
atração, seja ela de um interesse pessoal, uma atração física, uma atração sexual, uma conversa, mas há um momento que alguém procura alguém encontra alguém e vão iniciar uma relação amorosa. Né? Nesse início da relação amorosa, a primeira coisa que a gente vê é o que é maravilhoso, esse se ficar assim, no contexto todo, é tão importante que esse casalzinho está dançando aí mesmo. Uma valsa, uma noite de lua, aquela luz especial em setembro. Do dia 14. Do dia 14. Então, esse casal ideal, né, é aquele primeiro momento do amor romântico, a paixão, né? Então, aquele momento que tudo é super legal, é o novo, é o que a gente está conhecendo. E a tendência é a gente ver até para realmente se apaixonar, tem que olhar primeiro para as coisas boas, senão o negócio lá na frente a gente vai ver que o negócio não anda, né? Então, o amor ideal é o princípio do relacionamento, onde as qualidades, elas estão bem mais, se enxergam mais as qualidades, estão em evidência, e é o que nós vamos procurar no outro, nós vamos procurar o melhor que o outro tem. Só que a gente esquece de ver também as dificuldades que ele tem. Então, a ênfase dada ao outro, pelo olhar mais positivo, pela positividade, é o que faz esse casal buscar construir uma vida junto. Tá? Com o tempo, o casal, com a convivência, principalmente a convivência e com a coabitação, isso fica muito mais intenso. Uma coisa é a convivência sem a coabitação, outra coisa é a convivência com a coabitação. Tanto que alguns casais hoje, depois de algumas separações, ou alguns casais que casam um pouco mais velhos, estão decididos, já tem um número de 10% de casais que estão casando e vivendo em casa separados. Então, vira um casal, depois do casal ideal, vira um casal real. Né? Então, podemos passar para o casal real. Na sua Tente agora por aí, sem colocar. Foi. Ele só faz. Vai ser o casal real. Então, gente, esse casal real é aquele que começa a conviver no dia a dia e começa a, primeiro, conhecer todos os defeitos, todas as dificuldades, todas as falhas, entre aspas, o que o outro tem que não é tão bom, o que o outro tem de negativo. Então, começa por aí, começa no próprio relacionamento do namoro, mas quando vai para a convivência, então, desde que acorda de manhã até que vai de noite, eles vão se esbarrar no dia a dia em todas as dificuldades. E essas dificuldades, numa convivência, se acentuam bastante. Então, aquele outro lado, tão ideal, deixa de ser tão ideal, e a gente passa a conviver com o outro pacote completo, um kit completo, né? Como é que fica isso? Como é que eu vou lidar com esse kit completo? Então, tem uma imagem que eu gosto muito, que se chama da balança afetiva. Que balança afetiva é essa, né? É necessário que existam pesos mesmo. O que é que uma pessoa tem de boa, o que é que uma pessoa tem de dificuldades? O que é que vai fazer que eu continue motivada pelo outro e que o outro continue motivado comigo? Quando na balança afetiva as coisas boas estejam superando as coisas negativas. E claro, isso é dinâmico, isso não é o tempo todo linear. Em algum momento da vida, alguém vai estar de uma forma pior, precisando mais, alguém vai estar com algum tipo de sintoma ou de questão mais difícil, porque dentro também desse casal real, não é só o que é do outro, não é só a dificuldade do outro. O que é que esse outro, ou eu, estou passando na minha vida, que eu levo para o cotidiano da minha relação, que passa a ser uma dificuldade minha, que eu não estou sabendo lidar, que está atrapalhando a minha convivência. Então, essa também é a realidade de um casamento, de um casal, de uma convivência. Né? E aí, também, muito gerador de conflito. E
aí começa o segundo ponto, o terceiro ponto, sair do amor romântico e passar para a convivência e a responsabilidade afetiva. Então, eu costumo dizer para os casais que eu trabalho, principalmente os jovens casais em crise, que essa relação de viver junto, essa relação amorosa, ela é uma relação de esforço. Na realidade, viver junto com o outro requer muito mais esforço do que a sensação de que vai ser prazerosa. Então, esse esforço exige de cada um mudanças pessoais, existe autocrítica, reflexão, porque a tendência é eu culpar o outro da minha responsabilidade. Então, existe de cada um uma autocrítica, existe de cada um uma mudança pessoal, existe também do investimento desses dois num algo que a gente hoje chama de eu relacional, né, do campo relacional. Então, eu vejo a mim, mas eu vejo o meu campo relacional que eu preciso investir e vejo o outro. Veja, isso tudo dentro de uma dinâmica de convivência. A tendência que a gente tem no consultório e a nossa tendência pessoal é colocar a responsabilidade no outro. Né? E quanto é difícil, tem algumas técnicas que fazem com que a gente, dentro do consultório, faça com que um se coloque no lugar do outro. Tem uma técnica bem interessante, é mandar mudar de cadeira e ver como cada um está se sentindo. Brincar com os sapatos, fazer mudar de sapato. São técnicas simples, né? Que impactam como é que eu vou me colocar no lugar do outro. Né? Então, eu costumo muito que essa convivência, ela é uma responsabilidade, ela exige esforço, ela exige mudança, ela exige investimento e ela exige flexibilidade. E eu digo sempre, alguém tem que abrir, tem um momento que alguém tem que abrir. Você está me lembrando do caso do casal que eu atendi. E ficou muito claro agora essa questão da responsabilização, né? Que a esposa está num momento de muito estresse no trabalho, ela está realmente exausta e começou a cobrar do esposo mais atenção, mais compreensão, porque ele tem um trabalho fixo, muito light, concursado e tal, então trabalha muito menos. E ele sempre foi reservado, nunca foi muito de ser muito falante e tal. E ela, quando ele é calado, ele não quer saber de mim, não quer saber das minhas coisas, porque ela está sobrecarregada, mas está colocando a culpa nele. Eu estou vindo para a terapia porque ele não está se importando comigo. E, na verdade, é ela que não está bem e não está se cuidando e tal. Né? Então, assim, o que é que dentro dessa raciocínio, o que é que pertence a mim, o que é que pertence ao outro, o que é que pertence a nós, né? Para que essas questões sejam clareadas, conscientizadas, compreendidas e que o casal possa ir se construindo e se preparando para construir uma família. Né? Então, quando o casal vai se tornando uma família, né? Como é que fica quando esse primeiro filho chega? Então, a gente, outra questão de conflito dentro do casal é a questão de gênero, gente. Né? Então, homem e mulher, ou homens e mulheres, né? Quem faz o quê, quem vai fazer o quê. Então, nós estamos vivendo, desde 1960, 70, 80 até agora, muitas mudanças no gênero feminino e masculino. Então, ainda assim, a maior parte da sobrecarga com os filhos tem sido da mulher. Né? Tem uma frase que a gente usa muito em consultório, que é assim, é quando o homem diz assim, mas eu estou ajudando ela. Ou quando ela diz, mas ele está me ajudando. Aí a gente conserta. A gente diz, não é ajuda não. É divisão de tarefas. Para não dizer assim, é obrigação, né? É colaboração. Né? Então, que divisão de tarefas está se conseguindo ter entre maternidade, feminilidade, o masculino, o homem, a mulher? Que composição está sendo feita nessa modificação dos papéis? E veja, a modificação do papel da mulher também que não quer cuidar tanto. Né? Da mulher que também está investindo na sua vida profissional e é uma outra mulher com um outro tipo de concepção de maternidade. Né? Então, o mito do amor materno,
dentro da contemporaneidade, é visto de uma outra forma. Né? Então, hoje, muitas mulheres já estão optando em não ter filhos. Casais estão optando em não ter filhos. E pasme, gente, muitos casais estão preferindo ter cachorro do que ter filho. E isso é verdade. Tem pesquisas já demonstrando em algumas cidades menores, mais urbanas, que pessoas estão optando em criar cachorro e não ter filho. Então, essa nova mudança, até onde a mãe, né, mulher, ela vai precisar, né, do seu companheiro que esteja junto, esteja separado, para lhe dar esse suporte. Então, o Winnicott diz uma frase que ela é tão clara, ela é tão evidente, mas assim, é tão importante assim, não há bebê sem a função materna. E não há a função materna sem a função paterna. Então, veja, a gente não vai falar mais tanto no masculino e no feminino, no homem e na mulher. Né? Até nos casais homoafetivos, mas existe uma função materna e uma função paterna. E, gente, é tão interessante, quando não existe, a criança elege. Tá? Ela elege dentro da energia do cuidado que cada um está tendo aí. Então, para a própria construção da família, essa função materna, seja no homem, seja na mulher, ela também está em transição, em uma organização interna e singular de cada casal e de cada família. Então, na chegada dos filhos, o que é que a gente percebe? Se essa conjugalidade, essa construção afetiva vem sendo feita, né, e dependendo do momento, de que forma, em que condições, quando a conjugalidade, esse par, ele está com fortalecimento afetivo, é bem mais fácil, é bem mais possível. Fácil não é nunca, é mais tranquilo para viver a parentalidade, porque quantas coisas o casal vai abrir mão para cuidar desse filho, quanta complexidade, quantas mudanças é vivida no casal com a chegada do filho. Tá? Então, é outro gerador de conflitos dentro da construção das relações afetivas e do querer viver junto, né? Então, eu trouxe aqui também uma família, isso é uma família, inclusive, da máfia italiana, a máfia italiana. Os ciclos de vida familiar, né? Então, até onde, né, casar, ter o filho criança, o filho adolescente, o filho adulto, sair de casa, o envelhecimento. Então, a gente vê isso de uma forma mais complexa e mais aberta. Isso tudo é para ir desconstruindo, no sentido da gente, na cabeça aqui de cada um de vocês, que essa família hoje se movimenta. Ela não é uma família mafiosa, né, nem estática feita dessa forma. Ela está se movimentando nos ciclos de vida dela. Né? E ela está dentro desses ciclos de vida, entrando e saindo em outros contextos. Né? Mesmo dentro da família convencional, vão chegar as noras e os genros. E vão chegar novas famílias com as noras e os genros. E novos sentimentos com as noras e com os genros. Né? E esse casal, quando envelhece, como é que ele está depois de toda essa construção? Então, toda essa etapa desse ciclo familiar, ele é muito importante na construção conjugal. E quando a gente vai pensando, vai assustando. Nossa, né? Quanta coisa que é viver junto. Então, né? Será que não tem sentido muita gente se desligando e procurando outras relações? Porque enfrentar tudo aí não é um barato fácil, né? Então, às vezes, a percepção é: será que não é melhor me desligar desse e procurar outro? Né? Me desligar dessa e procurar outro? Né? Então, a gente está vivendo essas questões. Né? Então, hoje tem trabalho consultório com casais que estão casados agora, que estão vivendo um conflito da interferência das famílias das duas mães. Então, assim, a crise deles está bem clara que é a interferência das duas mães, mas eles não estão fortalecidos para conseguir enfrentar essas famílias parentais. Ainda estão se fortalecendo, eles ainda não estão nem tão conscientes. Né? Estão na arena da implicância, naquela fase assim, da casca principal. Mas está claro que essas mães estão interferindo e capturando esse casal. Né?
Como tem hoje casal de 30 anos chegando ao consultório, porque os filhos estão indo embora, mais de 30 anos, 35 anos de casado, jovens, entre 65 e 70 anos, jovens, porque hoje com 60 anos, 70 anos, nós podemos ser jovens, e querendo rever a vida. E toda uma história, quando a gente vai ver, tem mágoa de quando era namorado, gente. Então aconteceu, eu não acredito não. Mas é verdade, né? Tem mágoa de histórias do namorado, que ainda fica se repetindo ali. A última vez que eu atendi esse casal, nós fizemos 2 imagens. O que é que vocês estão parecendo nesse momento? Aí a imagem foi um disco arranhado. E o outro foi o cachorro correndo atrás do rabo. Essas heranças parentais, né, que revela aquela imagem daqueles dois apartamentos, né, o que é que nós trazemos da nossa vida para o nosso relacionamento? O que é que a gente não quer abrir mão? Quais os nossos valores que eu tenho na minha família de origem que eu não quero abrir mão deles? E isso já passa também quando eu tenho filho e filha, né? Porque aí eu fui criada assim, isso deu certo, eita, isso não deu certo, eu não quero fazer isso com minha mãe, porque meu pai fez, meu pai era assim, minha mãe assim. Então essas heranças parentais, elas são muito positivas na construção dessa transgeracionalidade, do que é afetivo, fortalecedor dos valores e na base mesmo da construção do ser. Mas ela também é muito destrutiva quando se quer manter pactos, segredos. Olhei para a sua cara, não lembrei não, você trabalha de segredos. Segredos, né? Pactos que não servem mais. Que já são pactos que foram feitos há 30 anos atrás. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos e ele disse para eu cuidar da minha mãe. Aí a pessoa hoje está com 53 anos e continua aprisionada, tem uma relação homoafetiva e continua aprisionada porque não pode deixar a mãe. Né? Então, assim, pactos, mandatos, valores que acham que são valores que cabem ainda na contemporaneidade, não cabem mais. E aí chega o outro também, com seus pactos, com seus valores, né? Então, eu trabalho assim, vamos fazer um novo coração familiar, vamos mexer nele, né? E aí também, como eu sou arteterapeuta, a arteterapia serve muito para a gente trabalhar isso, né? Trabalhar de uma forma mais leve, porque são coisas difíceis de desconstruir na vida do casal, essas heranças parentais. E dentro desse mesmo raciocínio, as relações de origem e pluralidade, né? O que é que eu quero da minha bagagem, manter como valor, e aí a gente tem que fazer todo o trabalho de valores, de crenças, princípios familiares, e aí mais uma vez entra, né? O que é que pode ser nosso? E isso também está muito na mulher. Hoje eu estou vendo muito na mulher. Assim, eu não quero mais abrir mão do que eu não tive, do que eu perdi. Eu não quero ter a sensação de submissão. E isso confunde dentro da dinâmica do casal. Ceder não significa se submeter. Tá? Então a gente vê ainda também, volta para o gênero, né? E assumir uma posição ativa não significa também ter poder ou submeter o outro. É preciso se empoderar, tanto mulher quanto homem, quanto qualquer par na sua relação, desde que busque uma forma harmoniosa de se relacionar. E isso é singular. Tá? O estresse do dia a dia, enfrentando a relação de casal. Então, hoje a gente vive na contemporaneidade. Sair de manhã, pegar trânsito, fazer café, como vai tomar café, quem vai levar o menino na escola, quem pega o menino na escola, como é que está o seu trabalho, como é que está o meu trabalho, quem participa com a vida financeira, quem faz as contas, quem não faz a conta, os pagamentos, quem faz os pagamentos. Então, assim, como é esse pacote de vida? Quem fica com todas essas funções? Né? Então, esse também, essa dinâmica que a gente pensa que ela é pequena e vai deixando para lá.
vai deixando para lá. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, um está sobrecarregado, a gente vai para a mesma balança. Tá? Se a balança afetiva ou a balança de obrigações pesar para um lado muito tempo de um só, a crise chegou. Essas são os diagnósticos. Toda vez que a balança pesa mais para o lado de um, é óbvio que alguém não vai estar bem. Se alguém não vai estar bem, é preciso rever, refletir, repactuar essa relação, se é possível ou não. E aí eu gosto de brincar que esse estresse vai desde a parte de dentro. Eu tenho uma imagem de um livro, um momento de um livro, que é o Gabriel Garcia Marques, é O Amor nos Tempos de Cólera, em que é Florentina, Arisa e Firmina Daza, casal, tá? Ela, quando brigava com ele, que ficava com raiva, um dos códigos que ele sabia que ela realmente estava pé da vida com ele, ela não mudava o papel higiênico do banheiro. Então, ele estava lá, essa cena me marcou tanto assim, como um código na relação. Né? Aí quando ela passava a botar o papel higiênico do banheiro, estava melhorando, né? Ele podia chegar perto, ela estava abrindo a guarda. Né? Então, os códigos que a gente tem na relação, né, o estresse do casal, então, desde a parte de dentro ao papel higiênico, quem vai tomar banho primeiro, é verdade, né? A cama, a posição da cama, roncar, né? Roncar, né? Então, todas essas, dormir, se mexendo, se balançando, tudo isso faz parte do dia do estresse do casal. E às vezes uma implicância acaba virando um grande conflito. E aí, gente, trazendo Cristina, né, trazendo os avós e os avós, né, o que é que esse casal, quando chega em conflito no consultório, sabe das suas transgeracionalidades? Daí um grande instrumento que nós temos, que é o genograma. Um instrumento maravilhoso, valioso, precioso, ele traz compreensão, ele amplia a visão da sua família e ele começa a fazer você ver que parte do que você recebeu até não tem mais nada a ver, e que parte do que você recebeu você está muito grata. E o genograma com o casal, né, um assistindo o genograma do outro, é muito bonito, né? Então, assim, é um instrumento para ampliar essa visão transgeracional para você poder ver o que é que você precisa se desapegar dessa história e o que é que você precisa realmente reforçar, levar como legado para as próximas gerações, que é um legado construído geração a geração, né? E tem lindos legados em cada família, mas tem aqueles também que precisam ser enterrados e despedidos, que não foram bacanas, que não fizeram bem e que ainda está interferindo negativamente com um episódio, um fenômeno marcante, um trauma de família, tá? Então isso também tem que ser trabalhado, cuidado acolhido, porque estamos montando uma nova família. Tem marcas que também podem ser não esquecidas, né? Mas desapegadas. E aí, gente, onde é que o conflito começa? Essa imagem que desce em toda a rede. O conflito começa no momento que a gente se junta para se relacionar. Né? Basta encontrar alguém, se atrair, começar a gostar. Os primeiros 6 meses vai ser massa. Né? Depois se foi morar junto, né? Mas assim, eu queria deixar com vocês a imagem da balança afetiva, né? Qualquer relação, qualquer par, a gente tem que olhar assim, o que eu estou dando, né? O que eu estou recebendo, eu estou dando. O que eu estou exigindo, ou o que eu estou flexibilizando, eu flexibilizo. Então, a grande questão para o que os casais das últimas pesquisas de 1988 até 2010, o que é que faz duas pessoas estarem juntas? A confiança, o respeito, o amor, a atração sexual
e o companheirismo. Tá? Essas foram as bases para uma relação. Então, assim, tudo que mobiliza e interfere nessas possibilidades vai interferir como crise no casal. Tá? Então, assim, se a gente for ver dentro dos todos os trabalhos de família, a gente traria esses pontos que é aonde encontrar de novo este casamento, né? Que foi lá do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso avô, do nosso tataravô, da nossa tataravó. E aí, gente, eu convido a vocês para 10 minutos de um pequeno trabalho, estudar, se alongar e a gente poder trazer um pouco dessa transgeracionalidade para o nosso corpo. São 10 minutos, não é uma vivência nem uma dinâmica. É todo mundo se levantar, deixar a cadeira onde está, é respirar. Sou terapeuta corporal, mas não vou fazer nada de profundo com você. Já sabe que está um pouquinho na hora da gente se espreguiçar mesmo, né? A palestra de Edma, está todo mundo distensionado, já é assim. Veja, eu sei que não é fácil, mas na terapia corporal a gente propõe que a gente vocês, que a gente respire profundamente, que a gente faça pequenos movimentos, tá? Assim, todo mundo vai sentir onde é que está a sua atençãozinha, com aqueles estresses do casal, da gente já começa quando entra dentro do carro de manhã. Nosso corpo já começa quando a gente começa a escovar o peso, eu levanto da cama e nem faz isso. Que a gente possa fazer um exercício da análise energética corporal. Eu trabalho muito com os casais frente a frente para se olharem, para fazer contato. São pés paralelos, joelhos flexionados. Tá? Vocês pensam que vai ser um grande exercício, né? Respirar. Então a gente vai fechar os olhos. Tá? Por 1 minuto eu vou concentrar no ar que entra pelo meu nariz e no ar que sai da minha boca. A expiração precisa ser mais prolongada do que a inspiração. Da inspiração eu absorvo oxigênio e muitas purezas. Na expiração eu vou descartando de muitas impurezas. Então 1 minuto só. E nessa respiração vai relaxando um pouco os ombros, a face, os joelhos sempre flexionados, os pés bem conectados com o chão, o peso do corpo na planta anterior dos pés, não deixando em cima, sobrecarregando o calcanhar. Na minha mão, a palma da mão direita e a palma da mão esquerda vão ficar abertas. Isso. Isso, como todos estão fazendo. E na palma da mão direita, eu vou botar uma imagem da função paterna, não vou dizer pai, seja ele pai biológico, adotivo, avô. Eu vou botar a imagem dessa pessoa que fez a função paterna na minha vida, uma imagem viva de um momento que eu tive com essa pessoa. Eu vou ficar respirando, vou procurar essa imagem com calma. Quando eu encontrar essa imagem, eu vou colocar ela na minha mão direita. Posso até de olhos fechados, botar com o direito numa posição como se eu estivesse olhando para a mão direita. E respirando, eu escolhi essa imagem e coloquei ela na minha mão direita. Na minha mão esquerda, eu vou buscar uma imagem viva da minha função materna. Seja minha mãe biológica, seja uma mulher importante na minha vida que cuidou de mim. Eu vou trazer essa imagem para a minha mão esquerda, uma imagem viva, que vai ser muito importante para mim. E bem devagar, parece que meus dedos vão ser 2 elásticos de ambos os lados. Eu vou levantando um pouco aos braços, à altura do peito, e vou trazendo eles em câmera lenta para entrelaçarem os dedos, como se fossem 2 elásticos se encontrando novamente. E vou entrelaçar os dedos, bem entrelaçados, e aí essas imagens se juntam e vêm para o meu coração. Eu baixo um pouco a cabeça e
trago todo o amor e gratidão que eu recebi por estar aqui neste momento, por estar nesta vida. E trago o meu algo afetivo, esse algo que só eu posso fazer, scrapbook emocional, que só eu posso botar no meu coração, esse algo pessoal. E honro toda a ancestralidade, cada um sabe da história das suas ancestralidades, quantas pessoas, né, construíram a história de cada um de vocês, gerações. E se alguém quiser uma única palavra, qual a sensação que eu tive? Uma única palavra, você nem uma frase, só uma palavra. Amor, tranquilidade, carinho, movimento, emoção, paz, solidariedade. Então fica aí no coração de vocês, uma aula emocional a ser construída e muito trabalho terapêutico como terapeuta de família, né? Eu disse pra vocês. Bom, a gente agradece a Fernanda. Foto? Assim mesmo não. A gente agradece a Fernanda, a Constituição, pela maravilhosa, né, palestra sobre casais. Todos nós vimos de um casal, seja ele qual for, todos nós formamos às vezes nossos pares conjugais, né? Todas as alegrias e tristezas. Eu particularmente acho, como terapeuta de família, que trabalhar com casal é a parte mais difícil de todas, até do que trabalhar com a família inteira, né? Porque o mundo que a gente encontra em cada um, na sua individualidade, trazendo toda essa ancestralidade que a Fernanda falou, realmente é uma complexidade muito grande. Mas, em compensação, é um dos trabalhos, eu acho, mais lindos e mais gratificantes que a gente pode fazer. Porque quando a gente trabalha o casal, a gente está trabalhando a família inteira, porque a gente está começando, trabalhando no início, né, de tudo isso. Então, querida, muito obrigada, viu? Obrigada a todos. E para a nossa vida, a gente trouxe brownies para vocês. Eu queria dizer o seguinte, que eu esqueci de falar, né? Nós tivemos a ajuda de duas pessoas maravilhosas, assim, que contribuíram com as comidas. Então, esses brownies, eu estou com os cartõezinhos da pessoa aqui, viu? Se vocês quiserem.